إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Antes de começarmos com a nossa palestra, gostaria de pedir aos irmãos para preencherem primeiro o SAF e assim sucessivamente, para darmos lugar às pessoas que vierem depois. Quanto mais próximos estivermos do imam, mais recompensa vamos ganhar. Quanto mais próximos estivermos do imam, mais recompensa vamos ganhar. Nós vimos no hadith, já falamos várias vezes este hadith, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que se as pessoas soubessem a recompensa de duas coisas, iam competir um com o outro para poder adquirir esta mesma coisa. Uma delas, qual é, meus irmãos? Estar presente no primeiro saf. Se as pessoas soubessem a recompensa. Infelizmente, hoje nós não temos esta perspectiva, não temos esta coisa de querer estar no primeiro saf, porque nós estamos a ver as recompensas com essas nossas vistas falsas. Mas no dia que essas vistas falsas fecharem, abrirem aquelas vistas verdadeiras, a gente vai dizer: opa, quem me dera. Quem me dera se eu fizesse os 5 salats diários no masjid, no primeiro saf. Mas ali já vai ser tarde demais. Prezados irmãos e companheiros, uma coisa muito importante que todos nós devemos ter, e infelizmente muitos de nós, 99%, não dá atenção, é o bom caráter. Ter um bom caráter. Infelizmente muitos de nós hoje não tem esta coisa de aperfeiçoar o seu caráter, ter um bom caráter. Hoje nós vivemos numa sociedade onde aquele que tem, como a gente diz no nosso calão, a língua mais afiada, aquele que sabe responder mais, sabe insultar mais, é a melhor pessoa. Hoje em dia, nós não nos preocupamos em corrigir o nosso caráter. Não nos preocupamos em estar naqueles ambientes com pessoas de bom caráter. Infelizmente, esta é a nossa situação. Mas, meus irmãos, ter um bom caráter é uma coisa muito importante no Islã. É algo que tem uma posição muito alta no Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. O muçulmano é aquele em que o seu irmão muçulmano está a salvo da sua língua e das suas mãos. Isto tem a ver com um bom caráter. Hoje em dia, nós não nos preocupamos em ter um bom caráter, infelizmente. É por isso que nós devemos adotar, nós iremos explicar aqui no Islã o que é isso de bom caráter. Mas a primeira pergunta que eu deixo primeiro para mim e para todos nós: estamos a falar de um bom caráter, estamos a dizer que temos que ter um bom caráter. Onde é que vamos buscar este bom caráter? Onde é que nós vamos buscar este bom caráter? Hoje em dia, se eu aqui perguntar, onde é que a gente busca o caráter? Nós iremos ver que muitos de nós buscam o caráter ou imita o caráter daquele que é ator, daquele que é jogador. Imitamos o caráter que a gente assiste nas novelas, o caráter que as pessoas nas novelas têm, o caráter que os atores no filme têm, o caráter que os jogadores têm, nós trazemos para nós próprios.
e colocamos na nossa vida. Será que isto é o correto? Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. De quem é que nós devemos levar o caráter? Daquela que foi a melhor pessoa. Daquele que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que ele tem melhor caráter. É dele que nós devemos levar o caráter. De quem? De quem eu estou a falar aqui? Eu estou a falar aqui do nosso Habib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz no Coran: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Coran está a dizer para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: وَإِنَّكَ لَعَلَى. Na verdade, tu, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqin azim, você tem o melhor dos caráteres. É a pessoa com o melhor caráter. Quem está a dizer? Allah. Aonde? No Coran. Para quem está a dizer? Para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então é dele, meus irmãos, que nós devemos levar. Não procurar nos jogadores o caráter deles para trazer a nossa vida. Não procurar nos atores para dar o caráter aos nossos filhos. Não, mas sim olhar a história de Nabi sallallahu alaihi wasallam, a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, e dali, meus irmãos, ser um espelho para nós. Ser um espelho para nós. O que é isso de ter um bom caráter, meus irmãos? Os ulama explicam, baseando-se neste ayat, os ulama explicam que ter um bom caráter quer dizer, mais ou menos, que onde a pessoa deve zangar, ele zangar. Onde a pessoa não deve zangar, não zangar. Como zangar, não passar do limite. Hoje em dia conosco é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Onde não há necessidade de ficar zangado, pequena coisa estamos logo zangados. Amarramos rugas. Um exemplo só que eu vou dar. Quando estamos na estrada, no semáforo, à nossa frente tem 2, 3 carros. Estamos todos parados com sinal vermelho. De repente dá sinal verde. Certo? Dá sinal verde. E o carro que está à frente não arrancou. O que acontece conosco? O carro que está à frente não arranca. Está atrapalhado, está a olhar outro sítio. O que acontece conosco que estamos atrás? Começamos já a buzinar. Não está a ver que já deu verde, não quer arrancar. Qual é a necessidade de ficar zangado? Qual é a necessidade de ficar zangado nesse aspecto? Este é só um exemplo que eu estou a dar. Então, mufassirins dizem ficar zangado ou não deve ficar zangado. Se a gente olhar na vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ficava zangado onde havia necessidade de ficar zangado. Quando uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala estava a ser quebrada, é ali onde Nabi sallallahu alaihi wasallam ficava zangado. Hoje, quando a ordem de Allah está a ser quebrada, o que acontece conosco? Quantos de nós ficam zangados quando uma ordem de Allah está a ser quebrada? Ainda somos nós mesmos a dizer, continua lá. Continua. Está bem. Está animado. Mas, quando Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, era diferente. E por isso, meus irmãos, nós devemos tentar ao máximo trazer o caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam dentro das nossas vidas. Iremos aqui trazer alguns pontos, alguns aspectos, somente o tempo é muito curto para falar. Vamos trazer somente alguns aspectos do caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antes de chegarmos até lá, qual é a recompensa que a pessoa ganha? Qual é a recompensa que a pessoa ganha por ter um bom caráter? Vem dito mais ou menos, meus irmãos, no hadith, que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Ana za'imun bi baytin fi rabdil jannah liman taraka al-mar'a wa in kana muhiqqan wa bi baytin fi wastil jannah liman taraka al-kidb wa bi baytin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. A parte que nos interessa, meus irmãos, é a última parte do hadith, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eu levo a responsabilidade. Quem está a levar a responsabilidade? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Está a levar a responsabilidade de quê? Eu levo a responsabilidade para aquela pessoa que tiver um bom caráter. Que tiver um bom caráter.
qual é a responsabilidade de uma casa para ele num lugar alto no Jannah? De uma casa para ele aonde? Não na Ponta Gea, não no Macute, não no Estoril, não nas zonas nobres. Aonde? No Jannah. Quem não quer estar no Jannah? Se eu perguntar aqui, quem não quer estar no Jannah? Todos nós vamos dizer, não, nós todos queremos. Aqui, Nabi sallallahu alaihi wasallam está a dizer, eu levo responsabilidade. Eu levo responsabilidade para aquela pessoa que tiver um bom caráter, para ele uma casa no Jannah. Uma casa não em qualquer lugar do Jannah também, no sítio mais alto do Jannah. No outro hadith, ainda Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que aquela pessoa que adotar bom caráter na sua vida, ele ganha recompensa como aquela pessoa que se encontra a jejuar constantemente e como aquela pessoa que se encontra na ibada constantemente à noite. Aquela pessoa que tiver um bom caráter, ele ganha a recompensa como aquela pessoa que está constantemente a fazer jejum. E como aquela pessoa que está constantemente na ibada à noite. No outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que não haverá nada mais pesado na balança no dia de Qiyamah para um mu'min do que o bom caráter. No outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda diz: "Alá ukhbirukum bi ahibbakum ilayya wa aqrabakum min majlisan yawm al-qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou aos sahabas: será que eu posso vos dizer acerca de algo que eu mais gosto e acerca daquela coisa que vai fazer com que a pessoa esteja mais próxima dos nossos ajuntamentos no dia de Qiyamah? Allah está a perguntar aos sahabas. Perguntou 3 vezes. Os sahabas lá mantiveram-se em silêncio. E da última vez, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para os sahabas: ahsanukum khuluqa. Aquela pessoa que tiver o melhor caráter. Pessoa que tiver o melhor caráter vai estar nos ajuntamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah. Então, meus irmãos, as recompensas são inúmeras para aquelas pessoas que têm um bom caráter. Como falamos no princípio, o melhor caráter é o caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam. É este caráter que nós devemos trazer na nossa vida. É este akhlaq que nós devemos trazer na nossa vida. Agora, meus irmãos, alguns aspectos somente, o tempo é muito curto, alguns aspectos somente do caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam, cada um de nós para, medita. Cada um de nós para e medita. Será que eu tenho este caráter na minha vida? Será que eu tenho este aspecto no meu caráter? Ou não? Se eu não tenho, fazer a firme intenção de a partir de hoje para frente, trazer este aspecto dentro da nossa vida. Primeiro, o caráter, meus irmãos, que nós aqui estamos a trazer é acerca da honestidade de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, era honesto. Hoje em dia, se eu for a perguntar aqui, quantos de nós somos honestos? Subhanallah. Quantos de nós dá cabeçada na bolada? Quantos? Quando aparece uma bolada ali, você consegue dar cabeçada ao teu irmão? Você diz, é tapado aquele, deixa lá. É tapado aquele, deixa lá. Eu já consegui ganhar mais aqui. Mas não, Nabi sallallahu alaihi wasallam era honesto. Dava o direito daquele que tem direito. Se é dele, Nabi sallallahu alaihi wasallam entregar. Mesmo antes de Nabi sallallahu alaihi wasallam receber a profecia, se nós formos abrir os livros de Sira, da vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós iremos encontrar, mesmo antes da profecia, como é que ele era conhecido no meio dos árabes? Al-Amin. Era conhecido como Al-Amin, o verdadeiro. Mesmo antes da profecia. Já ouvimos aquela passagem quando os Quraishitas, os habitantes de Meca, reconstruíram o Kaaba. Chegou o tempo de colocar a pedra negra no seu lugar. Era uma honra muito grande
Todas as clãs queriam ter esta honra de poder pegar a pedra negra e colocar no seu lugar. Começou a haver disputa. Quem vai colocar esta pedra? Quem vai colocar esta pedra? Ninguém queria ceder esta honra. Então disseram, ok, vamos ver. Amanhã, a primeira pessoa que chegar no masjid, ele vai ter esta honra de carregar a pedra e colocar no seu devido lugar. No dia seguinte, quando todos chegaram no masjid, encontraram quem? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Todos olharam para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disseram, ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro, então ele é que tem esta honra de colocar essa mesma pedra. Todos os chefes das tribos ficaram contentes, ficaram satisfeitos e disseram que não, esta é a pessoa certa, porque ele é uma pessoa honesta. Esta é a pessoa certa, por quê? Porque ele é uma pessoa honesta. Podemos ver, meus irmãos, antes da profecia, este acontecimento teve lugar antes da profecia. Nabi sallallahu alaihi wasallam já era conhecido como alguém honesto. Um outro aspecto, meus irmãos, tolerância, perdão. Nabi sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa tolerante, perdoava as pessoas. Hoje em dia, o que acontece conosco? Quando nós somos chefes, somente quando somos chefes de algo, ali onde já não há tolerância por completo. Não, eu sou chefe, eu é que mando. Pequeno descuido que a pessoa faz é logo com ele. Mas podemos ver aqui, meus irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa tolerante, uma pessoa que perdoava. Certa vez, Nabi sallallahu alaihi wasallam estava voltado de uma batalha com o povo de Najd. Estava a regressar. Era período da tarde. Nabi sallallahu alaihi wasallam parou. Os sahabas pararam. Nabi sallallahu alaihi wasallam descansou por baixo de uma sombra. Sahabas também descansaram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pendurou a sua espada na árvore e descansou. De repente, Nabi sallallahu alaihi wasallam acorda e vê que a sua espada estava na mão de um beduíno. Espada aberta, na mão do beduíno. E o beduíno pergunta a Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man yamna'uka minni? Quem vai te salvar de mim? Nabi sallallahu alaihi wasallam acabou de acordar, espada na mão do beduíno, e o beduíno está a perguntar a Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man yamna'uka minni? Quem vai te salvar de mim? Nabi sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e disse 3 vezes: Allah, Allah, Allah. E naquele momento a espada caiu da mão daquele homem. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegou a espada e perguntou a ele agora: Man yamna'uka minni? Agora, oposto. Quem vai te salvar de mim? Você está sozinho aqui. Espada na minha mão. Sahabas ao meu redor. Quem vai te salvar de mim? Se fosse um de nós, o que ia dizer? O homem olhou para Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse que a pessoa que está com a espada é a melhor pessoa. A pessoa que está com a espada é a melhor pessoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e disse: Atashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Nabi sallallahu alaihi wasallam deu da'wa a ele. Você aceita Allah e seu Rasul? O homem o que respondeu? Não. Não. Eu não aceito. Se fôssemos um de nós, o que íamos fazer? Você queria me matar? Agora que eu estou a dizer você para aceitar o kalima, você também está a negar? Você já não quer nada. Você já não quer nada. Então agora, separar a sua cabeça. Se fôssemos um de nós, íamos fazer isso. Primeiro, querias me matar. Segundo, estou a dar da'wa, você também não quer aceitar. Que tipo de pessoa você? Agora você vai ver comigo. Mas não, aquele era Habib. Aquele era Habib, sallallahu alaihi wasallam. A sua tolerância, disse para o homem: pode ir. Disse para o homem: qual homem? Aquele homem que estava pronto para matar a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam fez o quê? Foi tolerante com ele, vai? Perdoou a ele e deixou ele ir. Tolerância, perdão.
fazia parte do caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então é de nós também, meus irmãos, trazermos esta qualidade de tolerância nas nossas vidas. Infelizmente, hoje nós não somos tolerantes. Nós não conseguimos tolerar algo. Nós não conseguimos perdoar algo. Depois nós dissemos que somos seguidores de quem? De Habib sallallahu alaihi wasallam. Mas Habib como é que era? Habib como é que era? Habib era tolerante e você não consegue ser tolerante. Está a haver um curto-circuito aqui. Um outro aspecto, meus irmãos, o tempo já está a terminar. O outro aspecto, meus irmãos, a humildade de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, era uma pessoa muito humilde. Muito humilde. E a humildade faz os corações se aproximar. E quando os corações se aproximam, faz encher o amor dentro dos corações. Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, era uma pessoa humilde. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith, que Nabi sallallahu alaihi wasallam era aquela pessoa que cosia a sua própria roupa. Consertava o seu próprio sapato. Cozia, rasgou a roupa, ele cozia sozinho. Seu sapato rasgou, sua sandália rasgou sozinho, ele consertava. Vem ainda no outro hadith a dizer que Nabi sallallahu alaihi wasallam era um ser humano como qualquer outro. Era um ser humano como qualquer outro. Ele tirava leite do animal. Tirava leite do animal, a humildade de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando estava com os sahabas sentados, Nabi sallallahu alaihi wasallam era tão humilde que quando ele se encontrava sentado com os sahabas, você não conseguia dizer que aquele é profeta. Você não conseguia dizer que não, aquele é profeta. Ele misturava-se com os sahabas. Hoje nós, eu não posso misturar com aquele pai. Eu sou boss. Eu sou boss. Não posso misturar com o trabalhador? Não posso. Minha linhagem é tal. Eu sou Gujarati. Não posso misturar com tal fulano. Eu sou dessa cor. Não posso misturar com aquela cor. Eu sou rico. Não posso misturar com pobres. Não. Mas vejamos Nabi sallallahu alaihi wasallam. A sua humildade. Ele misturava-se com todos. Conversava com todos. Este é outro caráter, meus irmãos, que nós devemos trazer na nossa vida. Se na realidade nós dizemos que amamos Habib, então devemos trazer também, meus irmãos, esta qualidade na nossa vida. Um outro aspecto do caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam que eu acho muito importante é Nabi sallallahu alaihi wasallam protegia a sua língua. Protegia a sua língua. E hoje em dia, meus irmãos, se nós formos a ver, 90% do mau caráter tem a ver com a língua. 90% ou mais do mau caráter tem a ver com a língua. Hadith vem que lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbab. Nabi sallallahu alaihi wasallam não era aquela pessoa que falava obscenidade. Não lançava praga para as pessoas e não insultava. Este era Habib. Certa vez, Nabi sallallahu alaihi wasallam estava sentado. Apareceu um grupo de judeus e disse para Nabi sallallahu alaihi wasallam: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Em vez de Assalamu alaikum, Assalam quer dizer paz. Mas os judeus disseram para Nabi sallallahu alaihi wasallam: Assalamu alaikum, quer dizer morto para si. Aisha radhiyallahu anha estava sentada com Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha logo naquele momento respondeu: Wa alaikum assama wa la'na. Que a morte para si e praga para si. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha: Aisha, não precisa isso tudo. Aisha, não precisa isso tudo. É suficiente você dizer o alaikum. Não precisa você lançar praga, não precisa você insultar a ele, não precisa você falar coisas erradas. Não precisa. Este era Habib. Protegia a sua língua de insultos. Protegia a sua língua de lançar la'nat.
protegia a sua língua de praga. Hoje em dia, meus irmãos, o que acontece conosco? Nabi sallallahu alaihi wasallam nem a brincar não mentia, nem a brincar não insultava. E o que acontece hoje em dia conosco? No nosso grupo de amigos, quanto insulto não aparece? No nosso grupo de amigos, quanto insulto não aparece? E aquele que mais insulta é mais admirado. Aquele que mais insulta é mais admirado. Nossos grupos de WhatsApp, de amigos, quanto insulto não aparece? A nossa língua, quanta coisa errada não fala. Insultos, e não pequenos, grandes. Mas aqui, meus irmãos, qual era o caráter de Nabi sallallahu alaihi wasallam? Controlava a sua língua. Já falamos aqui anteriormente acerca da língua, dos prejuízos da língua. Nabi sallallahu alaihi wasallam controlava a sua língua. Este é um aspecto também, meus irmãos, que nós devemos levar em consideração. O outro aspecto, Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, era alguém que tinha vergonha. Alguém que tinha vergonha. Nabi sallallahu alaihi wasallam era tímido. Vendido no hadith, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. A vergonha não traz nada a não ser o bem. Al-haya'u shu'batun min al-iman. A vergonha faz parte do iman. Sahabas diziam que Nabi sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais tímida do que uma mulher virgem no seu quarto privado. Nabi sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa mais tímido do que uma mulher virgem no seu quarto privado. Podemos nós imaginar uma mulher que é virgem no seu quarto, como ela é tímida, uma mulher virgem. Imagina então quando ela está no seu quarto privado. Nabi sallallahu alaihi wasallam era ainda mais tímido. E hoje o que acontece conosco? Infelizmente o tempo é muito curto. O que acontece conosco? Com as nossas mães e irmãs, o que acontece? Hoje em dia é triste que nós estamos a ir na onda da sociedade. Nós hoje em dia vemos no TikTok nossa mãe, mulher, irmã, a fazerem vídeos de dança. Vídeos de dança no TikTok. E ainda nos orgulhamos para nossos amigos. Estás a ver minha filha? Poxa, sabe dançar. Estás a ver minha mulher? Estás a ver minha... Ainda nos orgulhamos. Onde é que está o hayá? Onde é que está o hayá? Onde é que está a vergonha? Nabi sallallahu alaihi wasallam era alguém que tinha vergonha. E quando ele não gostava de algo, sahabas diziam, quando ele não gostava de algo, nós notávamos na sua face. E Nabi sallallahu alaihi wasallam isso não gostou. E hoje em dia, o que a gente faz? Hoje em dia, cadê a vergonha? Cadê a vergonha? Nós homens, cadê a vergonha? As nossas mães e irmãs, cadê a vergonha? Hoje em dia é normal você ver no TikTok vídeos de nossas mães e irmãs sem scarf. E a fazer o quê? Dançar, cantar. Cadê o pai? Cadê o marido? Cadê o filho? Cadê o irmão? Para chamar a atenção. Que olha a minha mãe, que olha a minha mulher, que olha a minha filha, que olha a minha irmã, isso está errado. Pelo contrário, ainda nos orgulhamos. E só para terminar, meus irmãos, um outro aspecto que eu acho importante que Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha na sua vida, infelizmente o tempo já terminou, mas é um aspecto muito importante que Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha na sua vida, que muitos de nós hoje, inclusive eu, não temos. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, khairukum li ahli. O melhor dentre vós é aquele que é melhor para a sua família, para seus pais, para sua mulher, para seus filhos. Nabi sallallahu alaihi wasallam brincava com a sua esposa. Hoje é completamente ao contrário. Você tem mais bom caráter com aquele que é
que está mais longe de ti, da linhagem. Devia ser o contrário. A pessoa que é mais próxima de si devia ser a pessoa que você devia ter o melhor caráter. Primeiro, os seus pais. Hoje em dia, qual é o caráter que nós temos com nossos pais? Cada um de nós se pergunta. Qual é o caráter que eu tenho com meu pai, com minha mãe? O que sai da minha boca quando estou falando com meu pai e minha mãe? Tem um outro tópico. Alhamdulillah, o Sheikh Tardi esteve aqui semana passada, tocou nesse assunto. O que sai da minha boca? Com minha esposa. O que sai da minha boca? Será que eu costumo dizer para minha esposa que eu te amo? Ou somente saem insultos? Será que para os meus pais, quando eu estou a conversar com eles, saem palavras de respeito? Ou saem palavras com desrespeito? Hoje em dia, quando o homem está a chegar em casa, a mulher e os filhos ficam assustados. Está a chegar, acabou paz aqui em casa. Acabou paz aqui em casa. Mas Aisha anha dizia, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam entrava em casa, ele era um homem como qualquer outro. Ele brincava com as suas esposas. Nabi sallallahu alaihi wasallam foi o maior romântico. Vendido no hadith que certa vez a sua esposa Safia radiyallahu anha queria subir no camelo. Ela não estava a conseguir subir no camelo. O que Nabi sallallahu alaihi wasallam fez? Se fôssemos um de nós, sobrava. Não tem força você? O que Nabi sallallahu alaihi wasallam fez? Nabi sallallahu alaihi wasallam abaixou, levantou os seus pés e disse para sua esposa Safia: Safia, sobe aqui. Faça meu pé de escada para você conseguir subir no camelo. Faça meu pé de escada para você conseguir subir no... Esse aqui é Habib. Este aqui é o nosso Habib, sallallahu alaihi wasallam. Aisha anha dizia que certa vez nós estávamos a regressar de uma batalha, tempo muito curto. Só este aspecto ia nos levar mais que 1 hora de tempo para falar acerca de como o Nabi sallallahu alaihi wasallam era com a sua família. O tempo já terminou. Aisha anha dizia que certa vez nós estávamos a voltar de uma certa expedição. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou os sahabas adiantarem. Ele ficou atrás com Aisha. Ficou atrás com quem? Com Aisha. Aisha anha disse que naquele tempo eu ainda era uma mulher jovem. Ainda não tinha ganhado muito peso. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para mim: vamos lá correr. Vamos lá competir. Quem hoje faz isso com sua esposa? Quem hoje faz isso com sua esposa? Não pode, não pode. Correr com minha esposa, não pode. Haram. Habib está a fazer, claro, obedecendo às regras de Sharia, claro. Mas hoje nós temos tanto... Não pode, correr com minha esposa, não pode. Habib está a correr com a sua esposa. Disse: Aisha, vamos lá competir, ver quem ganha. Aisha anha disse que nós corremos e eu venci. Ganhei. Naquele tempo ainda não tinha ganho muito peso. E numa outra oportunidade, a voltar de uma outra expedição, Nabi sallallahu alaihi wasallam fez o mesmo. Mandou avançar os sahabas e disse para Aisha: vamos lá, competição. Eu e você. Aisha anha disse que da segunda vez, quando corremos, Nabi sallallahu alaihi wasallam ganhou. E Nabi sallallahu alaihi wasallam olhou para Aisha e disse para Aisha: Aisha, tilka bitilka. Que Aisha, você ganhou a primeira vez, essa segunda vez eu ganhei. Este aqui é Habib, sallallahu alaihi wasallam. Este aqui é o nosso Habib. São esses aspectos que nós devemos trazer na nossa vida, meus irmãos. Não podemos só andar a falar que eu tenho amor pelo profeta, mas nossa vida não tem nada do profeta. Não tem nada pelo profeta. Então, por isso, meus irmãos, vamos criar esta vontade de aprender a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E trazer esses aspectos dentro da nossa vida.
Se na realidade nós amamos o Habib sallallahu alaihi wasallam, então vamos trazer a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam dentro da nossa vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, nos conceda a compreensão de nós podermos entender, praticar e transmitir. O akhiru da'wana, alhamdulillah.